assistir, não puder estar presente conosco agora, que possa assistir depois, né, a nossa gravação aqui. Bom, então, hoje nós temos mais uma live sobre desenvolvimento de competências socioemocionais, ou as também conhecidas como soft skills, muito importante no desenvolvimento das nossas competências, né, saber lidar com as nossas emoções, conhecer as nossas competências, desenvolvê-las para que a gente tenha uma maior efetividade no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E esse desenvolvimento dessas soft skills, elas nos acompanham em todas as nossas atividades pessoais e profissionais, porque, afinal de contas, a Isabela, que é do aplicativo Ana, vai nos falar um pouquinho hoje sobre como é importante saber gerenciar estas emoções, saber gerenciar as nossas ansiedades, que a gente estava falando de ansiedade aqui há pouco, né? E como conduzir um projeto, uma atividade profissional com sucesso. Boa noite, Isabela, bem-vinda e fique à vontade. Oi, Carla, obrigada. Como sempre, é um prazer estar por aqui e compartilhar desses temas que são tão relevantes para o projeto para a vida. Como você disse, né, a gente está aqui para poder trabalhar essa faceta que vai para além das questões técnicas dos desafios, né? É justamente a parte socioemocional que muitas vezes pode ser a maior barreira ou pode ser o maior ganho para as equipes na hora de estar trabalhando esses desafios e criando soluções para eles, né? Então, Ana entra aí nessa primeira fase de Nova Rap, justamente para que a gente possa começar a tecer essas reflexões e desenvolver essas habilidades e competências socioemocionais para capacitar a gente a ir além, né? E além do que cada um sabe tecnicamente, mas conseguir extrair o melhor da experiência individualmente em conjunto a partir dessas soft skills. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Vamos lá, apresentar. Boa tarde, Alisson, seja bem-vindo. Pronto, pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Estão me escutando direitinho? Joia, simbora. Bom, pessoal, eu faço parte da Prime Dialogue, que é a empresa idealizadora de Ana, e eu sou uma das idealizadoras também, né? E a gente é uma empresa que cria soluções de saúde mental e bem-estar através da tecnologia, né? Então, é muito interessante porque a gente já passou, inclusive, ao longo do processo da empresa se consolidando por experiências parecidas com as que vocês estão vivendo também na Inova Rap. E é muito enriquecedor. Trabalhar com inovação, trabalhar com equipe multidisciplinar, é algo que a gente sai sempre muito enriquecido individualmente e profissionalmente, né? E, querendo ou não, a gente também faz muito isso na nossa própria solução, né, que é a Ana. Então, quando a gente desenvolveu, eu, enquanto psicóloga e outros psicólogos na equipe, pessoal de TI, pessoal do comercial, de pedagogia, enfim, foi justamente pensando em como é que a gente poderia utilizar a tecnologia, entre aspas, para o bem, né? Como é que a gente poderia estar utilizando a tecnologia a favor das pessoas, para o bem-estar e desenvolvimento das pessoas, nessa parte tão importante que são as habilidades socioemocionais. Mas o que são essas habilidades, né? Sempre bom a gente retomar aqui para poder a gente entender do que é que se trata essas soft skills. Eu sempre gosto de trazer a metáfora de que as soft skills é como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas, e essas ferramentas, elas são ferramentas mentais, ferramentas comportamentais, ferramentas que a gente vai saber quando usar, como usar, onde usar, de acordo com o contexto.
Então, é uma série de conhecimentos, habilidades e atitudes que ajudam a gente a lidar com os desafios e com a nossa vivência, tanto emocional quanto social, a nível de nós para nós mesmos e nós para os outros. Então, traduzindo, né? Da mesma forma que a gente aprende uma série de habilidades técnicas, que a gente vai aprender conceitos, o que acontece, como se aplica no dia a dia, como é que a gente pode lidar com isso de forma mais estratégica, aí também consegue trazer isso a partir dessas habilidades socioemocionais. Então, a gente pega aí temas como a gente está trabalhando em Ana, como a comunicação eficiente, trabalho em equipe, resolução de problemas, e tem mais, tem inteligência emocional, empatia, autoconhecimento, gestão de ansiedade, gestão de estresse, tudo isso são também conhecimentos que a gente pode aprender sobre, a gente pode ser psicoeducado, né, que é esse termo que a gente utiliza, né, a psicoeducação, para poder a gente desenvolver essas habilidades e competências socioemocionais. E esse é o foco de Ana. Então, como a gente já iniciou aqui conversando, a gente entende que na hora de pensar em desafios como os desses da Inova Rap, a gente vai precisar ter também isso muito bem desenvolvido para que a gente possa chegar em melhores soluções possíveis, principalmente a nível de equipe, né? A gente precisa saber não apenas os conhecimentos técnicos de cada um da equipe, mas como que a gente pode extrair o melhor deles. Como que a gente pode fazer isso com sinergia? Como é que a gente pode fazer isso com um movimento de planejamento, de estratégia, com a boa comunicação, colaboração, que a gente saiba Ops, eu acho que a Isabela caiu novamente. Digo novamente porque na live passada ela também caiu. Enquanto a Isabela não volta, deixa eu mostrar aqui para vocês o que nós também podemos discutir em termos da jornada como um todo, principalmente a parte de formação de equipes, né? Todos vocês já fazem parte de alguma equipe? Já o Nando faz, né? Nando deve ser Fernando, não é isso? Fernando faz parte de equipe, Kailane, Alisson, Kailane faz também, Alisson faz também, Dora eu vi se manifestando no grupo mais cedo, né? Então, gente, deixa eu aproveitar aqui e mostrar para vocês, enquanto a Isabela volta, né, o que que nós vamos fazer na jornada como um todo. O que que é, quais são os passos. Oi, Isabela, voltaste bem na hora. eu acho muito, muito engraçado. Parece que é só começar a live que aí minha internet começa a dar problema, gente. Eu peço Eu desculpa. comentei com eles, eu disse, ai, ela caiu de novo, eu disse, não, de novo, é porque na live passada ela caiu também, sempre resolve cair as nossas conexões, né, mas fique à vontade. Perdão, pessoal. Eu acho realmente muito curioso, porque está funcionando tudo perfeitamente, foi só começar aqui, enfim. Mas tudo bem, vamos retomar. Eu passei muito tempo fora, Carla. Não, 2 minutinhos talvez, nem isso eu acho, nem deu tempo de eu projetar aqui. Eu acho que Tá. nem deu 2 minutos. Perfeito, então. Vou retomar. Deixa eu aqui voltar para a nossa apresentação. Dora, estou vendo aqui a sua mensagem. A gente vai debater hoje sobre o trabalho em equipe. Então, também vamos ter oportunidade de refletir essas questões, viu? Deixa eu ver. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Pronto. Eu vou desligar minha câmera um pouquinho para ver se estabiliza, por precaução. ok.
Para mim tá bem lentinho aqui. Só um minutinho, pessoal, para que eu possa continuar vendo vocês, até para eu saber se der algum problema. Estou colocando aqui o Picture in Picture. Bom, enquanto carrega, eu vou continuando aqui. Então, gente, como eu estava falando antes de eu cair, o que é que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa nas habilidades socioemocionais, né? Quando a gente está falando de habilidades socioemocionais, a gente precisa entender que elas vão ser muito bem-vindas na hora da gente estar lidando com a nossa rotina, tanto pessoal quanto profissional. É aí que a gente vai conseguir orientar melhor nossas ações, vai conseguir orientar melhor os nossos comportamentos, a forma de lidar com os desafios, tanto interpessoais, ou seja, com os outros, quanto intrapessoais, ou seja, com nós mesmos. A gente consegue manejar melhor e tirar melhor proveito disso quando a gente está também nesse contexto de cocriação, né? Estes desafios são desafios, acima de tudo, de cocriação. Então, para a gente extrair o melhor dessa experiência, então a gente inicia esse momento com Ana para poder ela estar junto com vocês, psicoeducando e ajudando a desenvolver essas habilidades e competências socioemocionais. Então, como vocês já sabem, né, o acesso ao aplicativo já foi disponibilizado há um tempinho lá no nosso grupo. Vocês entram pelo link, entram com o e-mail que vocês já tinham cadastrado no próprio InovaRap, e, a partir disso, vocês já começam a conversar com a Ana e começam a fazer as jornadas com ela. As jornadas são trilhas de aprendizagem, né, onde cada jornada vai se tratar de algum tema, focando nessa parte psicoeducativa e no desenvolvimento de métodos, técnicas, enfim, e dentro desse contexto de conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver aquela competência. Então, a competência que a gente vai focar no dia de hoje é a comunicação. A gente sabe que a comunicação é o centro de todas as relações, é o centro de tudo. Então, as relações pessoais, as relações no ambiente de trabalho, na faculdade, mestrado, o que seja, a gente sabe que a comunicação ela pode ser a nossa maior aliada ou o nosso maior empecilho na hora de estar se relacionando com outras pessoas e trabalhando com outras pessoas. Então, para começar, eu gosto sempre de começar desmistificando algumas ideias que se tem com relação a essas habilidades que a gente está abordando, né? O primeiro mito que eu acho importante a gente desmistificar quando a gente vai falar sobre uma comunicação eficiente é que comunicar-se bem é sobre apenas falar de forma clara e objetiva, né? Quanto mais claro e objetivo, melhor eu me comunico, né? E sim, a clareza e a objetividade são pontos muito importantes quando a gente fala de uma comunicação eficiente, mas é para além disso, né? Uma comunicação eficiente envolve, inclusive, muito mais do que apenas falar, e sim também saber ouvir. Então, boa parte da comunicação também tem o fator da escuta, a escuta ativa, como um fator determinante para a gente interpretar corretamente o que o outro de fato está querendo dizer, né? Então, quando a gente está na comunicação com uma ou mais pessoas, a gente está ali trazendo o nosso relato, a gente tem uma ideia em mente, a gente tem uma intenção com aquela fala, mas a gente não sabe como é que aquele outro está recebendo e nem se de fato ele está entendendo aquilo que eu tinha como intenção inicial. Então, para uma comunicação ser eficiente, a gente precisa não somente ter estratégias para saber como fazer isso, como validar que a mensagem ela foi de fato interpretada corretamente, e como também saber escutar e reagir à comunicação do outro
para garantir essa eficiência. Mas não se preocupem que a gente vai ter tempo para conversar de como fazer isso na prática. Além, claro, de Ana, que Ana vai mais além nessas técnicas, nesses conceitos, então vai facilitar mais esse processo para vocês. Segundo mito é que quem se comunica bem não passa por mal entendido. E isso vai muito de uma ideia, inclusive, de um lugar de ser uma habilidade inata, né? Isso é algo muito comum, a gente até conversou aqui na última live, que quando a gente fala de habilidades socioemocionais, as pessoas tendem a achar que não são habilidades que realmente se desenvolvem, é soft skills, ou é uma aptidão, ou é algo que alguém realmente, não, isso aqui é um dom, isso aqui a pessoa sabe se comunicar, parece que nasceu um comunicador, comunicadora, mas não é bem assim. Todas as soft skills, assim como qualquer outra forma de conhecimento, assim como qualquer outra habilidade e competência, é algo que pode ser aprendido e desenvolvido. Então, uma pessoa que ela sabe se comunicar bem, não necessariamente ela nasceu um excelente comunicador, comunicadora. E isso também não torna ela imune a mal-entendidos, falhas de interpretação. Então, é algo que a gente aprende e desenvolve sobre para melhorar a nossa habilidade de comunicação e evitar o máximo possível de mal-entendidos, más interpretações, evitar ruídos de comunicação, mas todo mundo é passível a acabar não se comunicando tão bem, principalmente quando a gente está tomado por emoções, né? Nossas emoções, elas influenciam muito também a forma que a gente vai conseguir se comunicar, por isso que a inteligência emocional, a mãe das habilidades socioemocionais, é tão importante nesses momentos, porque quando a gente maneja nossas emoções, a gente consegue se comunicar melhor também. Então, a gente vê o quão complexo é, né? Quantos fatores envolvem uma boa comunicação. Como você está, como o outro está também na hora dessa comunicação, o contexto que a gente está inserido, o dia, a hora, o local, tudo isso pode interferir na efetividade da nossa comunicação ou na sua ineficácia. Então, é por isso que a gente precisa aprender sobre, entender como é que a gente pode aprimorar a nossa capacidade comunicacional, para poder a gente, independentemente do contexto, do cenário, a gente faça o melhor possível e lide da melhor forma possível, dentro do que a gente consegue desenvolver dessas ferramentas comunicacionais. Outra coisa que é um mito muito comum é o famoso quanto mais, melhor, né? Aquela pessoa que fala muito, e olha que eu sou uma pessoa que sou muito assim também, eu falo bastante, gosto muito de falar, mas achar que quanto mais a pessoa fala, melhor ela se comunica. E não necessariamente. Tem pessoas ali mais quietinhas, que vão ali abrir o microfone e em 3 frases vão conseguir ser super assertivas, vão conseguir mediar muito bem uma situação, contribuir bem para uma situação, e não necessariamente a pessoa que mais fala é a melhor que se comunica, né? É claro que, como toda habilidade e competência, quando a gente exercita, a gente acaba aprimorando as nossas capacidades, né? Mas aí é fazer isso também de forma embasada, de forma com esses conhecimentos psicoeducativos para que a gente, de fato, se comunique bem, se comunique com estratégia, com embasamento, né? Então, comunicação eficiente não é sobre quantidade, mas sobre qualidade comunicacional. Ué, gente. Agora foi. Perdão. Agora que a gente desmistificou, a gente precisa entender como a comunicação, ela... Só um minutinho, pessoal. Eu acho que travou aqui um pouquinho para mim. Não. Tudo certo. Pronto. Agora que a gente desmistificou algumas ideias com relação à comunicação, né, o que é que não é uma comunicação eficiente, desmistificando alguns aspectos, a gente precisa entender a importância que ela tem em nossas vidas, né? Acho que a gente já começou aqui dando um prelúdio do quanto ela pode impactar a gente,
do quanto ela é fundamental, mas é muito importante a gente ter em mente isso de forma ainda mais concreta, de forma ainda mais evidente, né? Porque, como a gente trouxe, a comunicação pode ser uma grande barreira ou uma grande ponte, principalmente se a gente está falando sobre trabalhar em equipe. Então, a gente entende que a pessoa que sabe se comunicar, ela não somente vai ter uma redução de ruídos, vai estar evitando mal-entendidos, e isso por si só vai evitar também retrabalho. Isso é uma das coisas que mais acontece. Quem nunca acabou entrando numa discussão com alguém, seja um companheiro ou companheira, romântico, ou de trabalho, ou amigo, ou familiar, porque uma pessoa fala uma coisa, a pessoa entendeu outra, e aí ficou, mas não foi o que você disse, mas foi a forma que você disse, mas a minha intenção não foi essa. Então, como a comunicação consegue afetar tanto as nossas relações e também a nossa, no caso do contexto de trabalho, a execução da nossa tarefa, né? Eu também trabalho com consultoria para empresas e é muito interessante o quanto isso é um fator determinante. Assim, já vi muitos casos de setores inteiros extremamente comprometidos em suas atividades, com falhas de execução, de operação, onde um dos problemas centrais era a comunicação. Existiam alguns conflitos ali que estavam afetando a comunicação e a falha da comunicação gerava uma série de erros operacionais, de execução, gerando mais retrabalho. Então, entendam a comunicação como o maior aliado de vocês nesses momentos, né? Porque isso vai entrar no nosso segundo ponto. Se a gente se comunica bem, a gente fortalece as nossas relações, a gente fortalece a nossa equipe, a gente fortalece o propósito que se tem dentro de um objetivo em comum. Então, quanto mais respeitosa a nossa comunicação, mais clara, mais assertiva, mais eficiente, a gente melhora a confiança que as pessoas têm em nós mesmos, no nosso trabalho, no nosso vínculo. Isso aumenta a cooperação, a colaboração. E lembrando que a gente vai adentrar um pouquinho mais nisso em frente, que a comunicação ela não engloba apenas saber falar, mas também saber escutar, né? Então, quanto melhor a gente se comunica, melhor a gente também nutre as nossas relações. A resolução de conflitos é um clássico quando a gente fala de comunicação, né? Porque quanto mais a gente sabe se comunicar, a gente consegue expressar nossas ideias e os nossos sentimentos de forma mais construtiva. A gente cede ao impulso, a gente deixa de ceder, na verdade, ao impulso da emoção. Ou seja, eu estou aqui super chateada com a coisa que aconteceu. Será que agora é o melhor momento para eu falar com essa pessoa? Ou então, eu estou precisando muito falar com essa pessoa, mas essa pessoa está passando por um momento muito ruim. Será que agora é o melhor momento de eu falar com essa pessoa? Se eu vou falar com essa pessoa, seja qual for o motivo eu preciso, qual é a melhor forma de falar? E sempre exercitando a empatia. Como eu gostaria que falassem comigo se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Se essa pessoa ela cometeu algum erro, como é que eu gostaria de ser tratado se eu também cometesse algum erro? Será que eu gostaria de ser crucificado e rechaçado ou retaliado porque eu cometi um erro? Ou será que ali também não podemos entender que é uma porta de oportunidade para a gente trabalhar isso em conjunto e buscar uma solução da melhor forma possível? Então, a forma que a gente resolve conflitos, a forma que a gente decide se expressar e relatar os nossos sentimentos sem agressividade, sem impulsividade, isso promove não somente as relações mais fortalecidas, mas soluções mais construtivas também. A gente acaba sendo mais resolutivo e mais criativo na criação de soluções. E a consequência de tudo isso é que a gente aumenta a nossa produtividade. Então, se a gente consegue ter mais clareza na nossa comunicação, a gente evita mal-entendidos, a gente melhora nossas relações, a gente lida bem com os conflitos, consegue intermediar de forma construtiva, a gente aumenta a nossa produtividade.
Por quê? Justamente se a gente consegue transmitir as informações de forma direta, de forma assertiva, a gente consegue intermediar as questões que aparecem no meio do caminho de forma eficiente e eficaz, a equipe vai trabalhar melhor, vai trabalhar com maior alinhamento, com maior eficiência, garantindo que todos estejam na mesma página, que todos façam parte das tomadas de decisão. Então, isso, consequentemente, aumenta a produtividade, né? Então, é muito importante, pessoal, a gente está trazendo isso justamente para que vocês vejam o quanto isso pode impactar e como isso é central ao longo desse processo de vocês. Vocês vão estar lidando com pessoas diferentes, não é sempre que vocês vão conhecer todos que estão com vocês na equipe, pessoas de áreas técnicas diferentes, e essa pode ser uma grande oportunidade para que vocês possam aprender ao longo dessa experiência. E vejam a comunicação como a principal aliada de vocês nessas horas. E o aspecto final, como eu já trouxe para vocês um pouquinho antes, é que a comunicação ela é o braço direito da inteligência emocional, né? Como eu disse, a inteligência emocional é a mãe das habilidades e competências socioemocionais, né? Ela engloba todas as outras. Por quê? Justamente porque a inteligência emocional, ela exige que a gente saiba se escutar e escutar os outros, que a gente saiba lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma escuta ativa, ter empatia, capacidade de se adaptar. Então, tudo isso são habilidades essenciais para uma inteligência emocional, mas para também um maior crescimento pessoal e profissional. Então, quanto melhor a gente sabe se comunicar com relação ao que a gente pensa, o que a gente sente, e a gente consegue também escutar o outro e acolher esse outro e intermediar entre essas intenções, entre essas ideias e extrair o melhor disso, mais a gente se torna pessoas com inteligência emocional. Então, é um aspecto fundamental quando a gente vai trazer esse contexto dos desafios que estamos lidando e participando no Nova Rap. Então, a gente pode entender a partir daqui, a gente já entendeu alguns mitos, né? Já desmistificamos alguns mitos com relação à comunicação, esclarecemos esses mitos, entendemos a importância que a comunicação eficiente tem em nossas vidas e dentro desse contexto de Nova Rap, entendemos o que tem de benefício a partir do momento que a gente desenvolve essa competência. E aqui, um resumo desse momento até então que a gente teve, é entender que a comunicação eficiente não é apenas falar bem, mas é garantir que a sua mensagem ela seja compreendida com clareza, construindo conexões, evitando ruídos e abrindo portas para novas oportunidades. Então, vocês podem me perguntar, tá certo, Bela, eu já entendi, mas como é que isso acontece mais a nível prático, né? Aonde que esses desafios da comunicação acontecem no dia a dia? Como é que eu vou saber se eu me comunico bem ou não? Como é que eu posso aprimorar a minha habilidade de comunicação? E aí, gente, é onde principalmente entra o trabalho com Ana, porque a Ana vai fazer esse exercício com vocês de forma muito mais aprofundada do que a gente está tendo aqui, né? Mas aqui é justamente esse momento para a gente ir trazendo outras perspectivas com relação ao tema, dar oportunidade também para vocês tirarem dúvidas, conversarem, a gente contextualizar mais sobre o que a Kiana vai estar abordando, aplicando aos desafios de vocês. Então, é um momento para a gente ter essa troca, né? Então, como é que se apresenta, né, a falha de comunicação como um problema ou como uma solução, né? A gente já entendeu aqui que a comunicação é a base de qualquer relação saudável, né? Seja no trabalho, seja no contexto educacional, seja na vida pessoal. E a gente entendeu também que as equipes que elas se comunicam bem, elas são mais produtivas, são mais engajadas, são inovadoras, elas são mais cooperativas, resolvem melhor conflitos, sabem lidar melhor com
imprevistos, são mais adaptáveis. Mas, se a gente não tem essa boa capacidade comunicacional, quais são as barreiras que a gente tanto tem falado aqui, né? Que a comunicação pode trazer. Se a gente não sabe se comunicar, a gente está muito propenso a falar, até as nossas falas interpretadas muitas vezes de forma errada, de forma confusa. Às vezes a gente acha que está sendo claro, mas não está sendo. A gente vai falar uma coisa, aí a pessoa entende outra e faz outra. E aí a gente vê o resultado lá na frente, e isso gera um conflito, desgasta a equipe, às vezes acaba atrasando planejamentos. Então, é algo que pode reverberar e trazer um efeito dominó maior do que a gente imagina, né? Outra coisa que é muito comum é, muitas vezes, todo mundo querer falar demais e escutar de menos, né? Isso é um desafio particular e coletivo. E eu acho que, principalmente em tempos de redes sociais, onde todo mundo grita suas verdades aos quatro ventos em seus perfis, acaba que traz novos desafios para a nossa vida real, podemos dizer assim, né? Quando a gente tem que não somente falar o que pensa, mas também escutar o outro, escutar realmente de forma ativa e não já pensando em responder, em rebater, mas escutar de fato, entender os pontos de vista, entender as necessidades do outro a partir disso, o horizonte de conhecimento daquela pessoa, entender, gente, que a gente não precisa concordar com absolutamente tudo, faz parte, né? A gente não precisa estar 100% de acordo. Mas, quando a gente está principalmente trabalhando em uma equipe, a gente precisa levar a fala do outro também em consideração, e a gente precisa intermediar essas possíveis divergências da melhor forma possível. Então, isso inclui o próximo ponto, que é a dificuldade de dar e receber feedbacks construtivos. Então, uma pessoa está falando uma coisa, a outra vai lá e discorda, e a outra já diz, não, mas é porque você é muito ruim nisso daqui. Então, você não deveria nem estar falando sobre isso. Não tem nada pior, gente, do que a gente fazer isso, porque a gente vai estar criando não somente uma barreira relacional, como a gente vai estar fragilizando a equipe como um todo. Só precisa duas pessoas em conflito para toda uma equipe se desestabilizar. Então, a gente também precisa entender, a gente vai trazer já já sobre o trabalho em equipe, que a equipe, ela tem uma sinergia própria. Então, a gente precisa manejar bem como a gente vai estar lidando nesse universo comunicacional, porque isso vai afetar o todo também. Não é apenas problema de fulano e fulano. Então, saber dar feedbacks e receber feedbacks é fundamental, de forma construtiva, de forma que você não vai só estar apontando erros ou os defeitos, mas que você vai estar procurando soluções juntamente à pessoa, procurando alternativas, identificando também os prós do trabalho da pessoa. Da mesma forma, é sempre que eu sempre falo isso, gente, a gente lembrar como que a gente gostaria de ser tratado, né? Como é que você gostaria de receber um feedback? Você gostaria de que apontasse um erro seu na frente de todo mundo, questionando a sua competência? Ou você gostaria de que tivesse um momento ali privado com a pessoa, que a pessoa falasse, olha, eu acho muito legal esse trabalho que você está fazendo. Tem um aspecto específico que eu acho que a gente pode repensar, como é que a gente pode fazer para poder, sei lá, fortalecer o aspecto X, Y e Z. Vamos ver isso junto, vamos pensar em uma alternativa, como é que a gente pode melhorar isso daqui. Eu acho que é muito importante para o resultado do nosso projeto, a gente trabalhar essas questões. Estou aqui disponível para ajudar. Então, são formas muito diferentes, né? E de como vai ser recebido um feedback, dependendo da forma que a gente vai estar dando ele. E aí entra também algo que é central na comunicação, que a gente não comentou ainda, e que agora é também crucial, que a gente precisa entender que a comunicação, ela é, para além da escuta e da fala, ela é não verbal. Então, não é somente o que a gente diz, mas também é o que a gente deixa de dizer. Não é apenas a gente deixar de escutar, ou às vezes o viés da nossa escuta, mas também a parte não verbal, ou seja, a nossa postura,
nosso tom de voz, as expressões faciais e corporais enquanto a gente fala. Tudo isso pode modificar completamente a forma que a nossa ideia vai ser interpretada. Então, a gente vê, novamente, como a comunicação, ela pode ser muito, pode ser não, ela é, na verdade, muito complexa, né? Quantos fatores envolvem, e muitas vezes a gente só inconscientemente vai manejando e não para ponderar. Que quando a gente toma consciência de todos esses aspectos que a gente está conversando aqui, quando a gente trabalha e desenvolve essas habilidades e competências, a gente consegue não somente ter uma série de benefícios a partir disso, como também gerar resultados mais positivos na vida como um todo, né? Muitas vezes a gente até para pensar assim, poxa, eu poderia ter falado de forma diferente, ou então, quem nunca escutou o famoso, ai, eu tava com a razão, mas eu perdi a razão da forma que eu falei, né? Eu estava com a razão, mas aí eu rebati falando tal coisa e aí eu acabei perdendo. Ou então, às vezes a gente nem está tão consciente da forma que a gente está falando, mas passou por um dia ruim, e aí depois a pessoa chega para você e fala: Olha, entendi o que você quis dizer, mas não gostei do tom de voz que você usou, não achei que era o momento certo. Então, recapitulando, a gente precisa entender que a comunicação é sobre falar, é sobre escutar, é sobre a forma não verbal que a gente vai estar se comunicando, ou seja, nossa postura, nosso tom de voz, nossas expressões, e, além de tudo, o contexto. Então, levar em consideração onde é que eu estou nesse momento? Será que é o lugar mais apropriado? Será que é a hora mais apropriada? Tem outras pessoas à minha volta ou não tem? Será que é um assunto que eu deva estar compartilhando aqui frente a todos? Será que é algo particular? Será que é um assunto que é pertinente eu falar por mensagem ou é pertinente eu falar por uma ligação ou pessoalmente? Então, todos esses aspectos contextuais também precisam ser levados em consideração e refletidos antes da gente comunicar. E aí você pode pensar, poxa, Bela, mas toda vez que eu for abrir minha boca, eu vou ter que ficar pensando tudo isso? Pelo amor de Deus, tem nem como fazer isso. Mas não, gente, eu entendo que pode parecer muita coisa, mas a partir do momento que a gente vai entendendo esses aspectos, que a gente vai levando para a prática, uma das coisas que eu e Carla, a gente mais conversa aqui, o que vocês aprendem em Ana é uma ótima oportunidade de vocês levarem para a prática, para campo, com as equipes de vocês, é vocês lembrarem como está trazendo essas habilidades e competências a nível prático e aplicar no dia a dia de vocês. E quanto mais isso vai acontecendo, isso vai sendo incorporado por vocês, isso vai se tornando algo automático. A gente vai desenvolvendo essas ferramentas comportamentais, emocionais, relacionais, e quando vê isso já vai se tornar algo natural, vai se tornar algo introjetado por vocês. Então, fiquem tranquilos que esse é um primeiro passo, eu sei que pode parecer muita informação, mas que é algo que quanto mais a gente vai dando luz, mais a gente vai incorporando e aprimorando. Então é isso, gente. A gente já entendeu aqui o quanto realmente a comunicação ela pode trazer vários benefícios, pode ser ponte, como também pode ser uma barreira, né? E como é que a gente pode fazer para que ela seja ponte e não a barreira, né? Então, aqui a gente vai sintetizar os aspectos que eu já conversei até então com vocês. Primeiramente, a clareza. Então, buscar ser direto e objetivo na medida do possível, trazer as informações essenciais, refletir um pouquinho antes de falar para poder ponderar qual é a melhor informação, o melhor jeito de comunicar essa informação para poder ela ficar o mais clara possível. Uma coisa que é fundamental, gente, se vocês estão se comunicando, principalmente em equipe, se você estiver falando alguma coisa que é importante, olha, isso aqui é algo importante para a nossa equipe, para a nossa produtividade, são as atividades, enfim. Não somente fale, mas confirme se você foi de fato entendido. Uma das melhores estratégias para você fazer isso é você pedir para que a pessoa com quem você falou repita o que ela entendeu a partir do que você disse e vice-versa. Você quer confirmar que você entendeu de fato o que uma pessoa falou para você? Então, escute a pessoa e depois de escutar, assim, tá, Bela, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que
isso, 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 isso. É isso mesmo, eu entendi. E aí a pessoa, ela pode ali confirmar ou trazer algum ponto de esclarecimento. Então, a clareza, ela também está muito aí, de você também fazer esse exercício de confirmação de que você de fato foi entendido e que você de fato entendeu. A escuta ativa, como a gente já entendeu, já conversou aqui, já entendeu que sobre essa escuta atenta, mostrar interesse. Quando eu falo interesse de forma ativa, é você fazer perguntas a partir do que a pessoa está falando, é você confirmar que você de fato entendeu aquilo que a pessoa disse, que você está alinhado com a intenção daquela fala. A assertividade, ela é fundamental porque é uma forma da gente se expressar com respeito, confiança e empatia. A assertividade, ela é muito diferente da grosseria. Muitas vezes as pessoas elas acham que estão sendo assertivas, mas na verdade elas estão sendo mais grosseiras, arrogantes, e não é esse o caminho que a gente quer. Esses são os caminhos das barreiras, o caminho da ponte é o da assertividade, é o que a gente consegue trazer uma fala clara, a gente consegue ser firme, mas mantendo respeito, confiança e empatia. Esse ponto específico, a Ana consegue, inclusive, abordar bem direitinho nas jornadas dela, e é muito bacana ver como ela explica. Feedback, ou seja, a gente está sempre dando e recebendo os retornos de forma construtiva. Se tiver algum feedback positivo ou negativo, ponderar direitinho como isso vai ser dito, quando, onde, buscar soluções junto com a pessoa, né? Prestar atenção na nossa linguagem não verbal, ou seja, pensar na nossa postura, no nosso tom de voz, as expressões que a gente vai estar utilizando naquele momento, lembrando do contexto também, que a gente precisa ajustar a nossa fala de acordo com o contexto. E a gente pode pensar, gente, no contexto, com um exemplo mais simples, assim, a forma que a gente se comunica numa mesa de bar com os amigos não é a mesma forma que a gente vai se comunicar na sala de reuniões. Concordamos? Então, a gente precisa entender que a comunicação ela se adapta aos contextos nesse sentido, mas também de forma ainda mais minuciosa, de acordo com aquilo que precisa ser comunicado. Se for um assunto mais sério, se for um assunto mais particular, a gente analisar se o contexto realmente é aquele ou não, para a gente estar trazendo aqui esses pontos. E reduzir ruídos, ou seja, para a gente reduzir os ruídos, a gente deve levar em consideração todos esses pontos que a gente falou anteriormente, mas também poder identificar falhas e reformular a mensagem para garantir compreensão. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente está em equipes multidisciplinares, cada pessoa em áreas técnicas diferentes, muitas vezes a pessoa vai estar utilizando terminologias que são da própria área e que não é de conhecimento de todo mundo. Às vezes as pessoas, inclusive, podem ficar um pouco envergonhadas ou intimidadas por não conhecer, ou achar que sabe o que é, mas na verdade não é. Isso na área de design, que eu também sou especializada, acontece demais. Benchmarking, desk research, uma série de terminologias em inglês e muito específicas que não é de conhecimento geral. Então é importante a gente identificar se existe alguma falha na comunicação, identificar se algum ponto gerou dúvida, para poder a gente garantir, de fato, que a nossa ideia foi compreendida. Agora, pessoal, a gente vai para a parte de trabalho em equipe. Eu vou ser um pouco mais rapidinha para poder garantir que a gente termine no nosso tempo combinado. E aqui vai ser muito um complemento do que a gente já falou sobre comunicação. Então, fiquem tranquilos, porque eu acho que a comunicação ela já deu essa porta de entrada para o universo do que é o trabalho em equipe. Perdão. Então, aqui vai ser alguns pontos específicos com relação a essa habilidade e indo um pouquinho além do que a gente já conversou aqui. Desmistificando alguns pontos do trabalho em equipe, assim como a gente fez com a comunicação, a gente precisa entender que trabalho em equipe não é sobre ficar dependendo 100% dos outros, não é sobre uma pessoa faz tudo, outra pessoa faz nada, porque existe muito estigma, inclusive, de trabalhar com outras pessoas por conta disso, né? Então, não significa que todo mundo deve fazer sempre a mesma coisa, não significa que eu não tenho autonomia para fazer aquilo que eu tenho capacidade para fazer. A gente entender que cada pessoa vai ter sua responsabilidade, isso precisa estar de forma muito clara, né? A distribuição de tarefas, os planejamentos precisam estar muito claros para que cada um possa contribuir da melhor forma possível.
para que não pese para ninguém e que cada um dê o seu melhor naquilo que já faz o seu melhor também, né? Outra coisa é entender que trabalhar em equipe, a gente vai ter que concordar com tudo sempre, né? Assim, não tem opção, ou é isso, ou não tem como trabalhar. E, de fato, às vezes a gente vai ter que ceder em alguns momentos, porque não é sobre a gente concordar com tudo o tempo todo, né? Essas divergências, inclusive, elas podem ser muito saudáveis, porque pode gerar debates, pode gerar soluções inovadoras, pode refinar soluções. O importante é sempre conduzir com respeito e a comunicação entra aí como ponto-chave. Outra coisa não tem como trabalhar junto sem ter competição. Às vezes esse pensamento não é nem consciente, às vezes é algo que a gente vê que dentro da equipe fica uma pessoa querendo competir com a outra, tipo, mas eu sei um jeito melhor de fazer isso, mas a minha ideia é melhor. E aí, às vezes, fica um cabo de guerra que, na verdade, acaba sendo mais contraproducente do que enriquecedor, né? Então, a gente precisa entender que não é uma competição, é uma cooperação, né? A gente precisa entender como é que a gente pode chegar em meios termos, como é que a gente pode extrair o melhor de cada um, porque, no final de contas, se um ganha, todos ganham, né? É um resultado que é conjunto. Então, lembrar e manter isso sempre em mente, né? Quais são os problemas de não saber trabalhar em equipe? Além de diminuir muito a produtividade, se a gente não sabe trabalhar bem em equipe, como a gente já trouxe aqui, vai faltar alinhamento, vai atrapalhar a comunicação, né? Se a gente não sabe trabalhar em equipe, vai ter essa dificuldade, consequentemente, de estar delegando tarefas, de confiar na capacidade do time. Se a gente percebe que a gente não tem uma boa comunicação, que não está conseguindo trabalhar bem, a gente perde a confiança e a credibilidade da própria equipe. Isso aumenta a possibilidade de ter mais conflitos interpessoais, ou seja, as pessoas elas acabam entrando em outros níveis de conflito para além do próprio propósito em comum da equipe, e isso vai gerando um clima de animosidade, né? Vai gerando um clima tenso, que não é um ambiente seguro para trocar ideias, porque pode acabar gerando farpas, conflitos pessoais. Então, um time desalinhado, como a gente conversou aqui, gera uma série de barreiras que vai comprometer o desempenho da equipe, tanto de forma das pessoas ali coletivamente, mas também individualmente, né? Então, isso vai resultar principalmente em baixa motivação e baixa produtividade. Então, a equipe é o coração desse projeto. Quando a gente fala de Nova Rap, a gente precisa pensar em equipes bem estruturadas e equipes bem desenvolvidas. E aqui a gente vê quão claramente a comunicação ela entra como fator principal, ou um dos fatores principais para poder essa equipe obter sucesso, né? Ser uma equipe bem sucedida. E aí, gente, a gente consegue sintetizar que trabalho em equipe é justamente essa capacidade de colaborar de forma estratégica e harmoniosa, né? É quando a gente entende que a gente consegue juntar as habilidades de cada um para atingir um objetivo comum. Ou seja, a gente tem aqui um desafio, a gente tem uma missão, cada um tem sua história de vida, sua personalidade, suas habilidades pessoais, socioemocionais, suas competências, suas habilidades e conhecimentos técnicos, suas experiências profissionais, e juntos a gente precisa colaborar de forma estratégica para poder alcançar esse objetivo comum com eficiência, respeito e comprometimento. Isso é que é um bom trabalho em equipe. E como é que a gente faz para trabalhar bem em equipe, né? Para a gente trabalhar bem em equipe, a gente precisa ter como centro a colaboração. A gente precisa compartilhar o máximo possível as nossas ideias, conhecimentos. Poxa, eu não entendo tanto dessa área daqui, aí eu não sei se eu estou entendendo tão bem esse ponto que você está trazendo. Poxa, compartilha um material específico, um autor específico, compartilhe suas ideias, porque a gente precisa ter sempre em mente que a colaboração vai muito desse viés da gente estar juntos em prol de um mesmo objetivo, né? Outro aspecto fundamental é a gente ter a clareza dos papéis. Por isso que quando Carla, inclusive, apresentou quão importante é ter uma pessoa para liderar essa equipe, é justamente também para facilitar nesse manejo
desses papéis e das responsabilidades atribuídas a cada um, né? Porque quanto mais claro esses papéis estão bem estabelecidos, quanto mais claros que a gente tem isso delimitado, muito mais produtiva vai ser a equipe a partir do momento que ela estiver, na prática, trabalhando em conjunto, né? Cada um vai entender as expectativas das suas responsabilidades, das suas atividades, vai entender qual o seu papel e como contribuir ali, e tá entendendo também os dos seus colegas, vai saber a quem recorrer se precisar de algo específico, porque vai saber de quem é a responsabilidade daquele fator específico, e por aí vai. Então, a clareza dos papéis também é muito importante. Comunicação, como a gente trouxe aqui, o coração de um bom trabalho em equipe. Então, não fiquem com dúvidas, tirem suas dúvidas, não existe pergunta errada. Prestem bastante atenção na forma de falar, como falar, quando falar. Falem de forma transparente, mas sem nunca perder de vista o respeito. Isso é central. Então, a comunicação, como a gente viu aqui, como ela tem fatores talvez mais específicos, a gente foi ainda mais fundo, mas a gente vê que um bom trabalho em equipe sem uma boa comunicação não tem como, né? Comprometimento, gente, isso também é fundamental. Quanto melhor a gente tem uma comunicação, uma clareza dos nossos papéis, a gente colabora mais fácil a gente vai conseguir se organizar para se planejar e cumprir prazos, entregas. Então, isso também é muito bom. A gente precisa entender que o nosso comprometimento afeta o desempenho da equipe como um todo. Então, se teve algum tipo de intercorrência, algum tipo de imprevisto, não vou conseguir cumprir algum prazo, alguma entrega específica, seja qual for o motivo, que a equipe seja um lugar de confiança para que isso possa ser trazido, seja para os outros da equipe te ajudarem, remanejarem essa situação, lidar com essa questão em conjunto. Quanto antes a gente consegue trazer essa comunicação, melhor a gente consegue lidar para que isso não afete, inclusive, nas tarefas e demandas dos demais da nossa equipe. Então, isso é uma corresponsabilidade. Buscar sempre cumprir nossos prazos e nossas entregas, mas se tiver algum tipo de intercorrência, de imprevisto, que a gente também maneje isso da melhor forma possível, que a gente não espere as pessoas ficarem vindo atrás de nós, cobrando, atrasando o cronograma, para então a gente expor que aconteceu algum tipo de problema. A antecedência aqui é fundamental. Flexibilidade, ela também é muito importante, porque quando a gente trabalha com outras pessoas, a gente vai estar lidando com a diferença, que é o próximo ponto, né? São diferentes formas de trabalho, diferentes perspectivas, diferentes visões de mundo, então a gente precisa estar aberto ao diferente e a possíveis mudanças, né? É a gente lidar com isso e manejar isso como formas da gente aprender, a se adaptar, a aprender a inovar a partir disso. É claro que às vezes isso gera certos desconfortos, mas isso também, acima de tudo, é uma grande fonte de aprendizagem. E, por fim, gente, lembrar que a equipe, ela tem uma sinergia própria. Ela consegue, uma boa equipe, ela consegue trazer um senso de coletivo, um senso de apoio que ajuda demais a gente também individualmente. A gente aprende muito sobre nós, a gente aprende muito sobre se relacionar com o outro. É um verdadeiro laboratório de soft skills e habilidades socioemocionais. É onde a gente vai poder colocar mais em prática tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, sempre que puderem, ajudem, ofereçam ajuda, celebrem as conquistas juntos, se apoiem, porque isso vai ser fundamental ao longo de todo o processo de vocês. Pronto, gente, eu cheguei no finalzinho do tempo, mas ainda consegui alguns minutinhos. Ai, meu Deus, faltou um slide. Ah, mas aqui esse slide, acho que a gente mata ele bem rapidinho, achei que já tinha finalizado, perdão. Mas aqui é só para reforçar que quanto melhor a gente trabalha em equipe, mais criativos somos, melhores as nossas responsabilidades vão ser divididas, isso gera mais eficiência, a gente aprende mais em conjunto, a gente se desenvolve mais, a gente se apoia mais e se motiva mais a partir de tudo isso. Agora sim. Eu vou voltar para cá.
Que bacana, nossa, que bacana. Eu fiquei aqui ouvindo e pensando em mim, sabe? Fazendo uma autoavaliação do meu dia a dia, do meu relacionamento com os meus colegas, a equipe do projeto Inova Rap, a minha família, os meus alunos, sabe? E por isso que eu acho que o que a jornada Inova Rap traz aos seus participantes é extremamente importante. Poder fazer avaliação e eu acho que perpassa muito, Isabela, pela autoavaliação, que significa uma percepção das suas ações, da sua fala, da sua escuta. Quanto mais a gente percebe o como fala, o como reage, né, o como escuta, mais a gente vai tomando consciência dos nossos atos e melhorando nas nossas soft skills, né? A gente não nasce pronto, cometemos vários erros, às vezes o sangue sobe a cabeça, a gente explode, né? Tem pessoas que são mais calmas, conseguem ter um controle emocional maior, né? Tem aquela que eu digo, né? Consegue não sair do sério por nada, tem uma inteligência emocional mais apurada ou desenvolveram essa competência, né? Mas outros, muitas vezes, explodem por qualquer coisa. Faço o meu meia-culpa, que eu estou nesse último grupo. Enfim, eu acho que é isso, né? O aplicativo, ele está trazendo essa oportunidade para cada um de nós fazer essa autorreflexão aí, né? Fazer essa reflexão, fazer essa autoavaliação e buscar melhorar sempre, né? Eu acho que é muito importante isso. Muito obrigada, Isabela. Algum dos participantes gostaria de fazer algum comentário, algum questionamento, dar uma opinião? Alisson está dizendo que gostou bastante, disse que foi excelente a sua fala, né? Estava Muito dando uma... obrigado, Alisson. Muito obrigada, pessoal. E se tiverem também alguma outra dúvida que surgir em outro momento, fiquem à vontade, eu estou lá no grupo com vocês também. Então, fiquem à vontade, se quiserem perguntar ou algo nesse sentido. E obrigada também, Carla, é sempre um prazer participar e conversar sobre esses temas que são tão relevantes. Fico muito feliz. Obrigada, gente. Essa live vai ficar gravada e disponível para vocês depois no site do Inova Rap para ver quantas vezes for necessário, né, Isabela? A Isso. voz suave da Isabela calma a gente, faz a gente pensar um pouquinho, né? Como a gente pode melhorar. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Obrigada, gente. Até Até mais. mais. Para a gravação aqui.